Geralmente, quando a gente abre, sei lá, um aplicativo de GPS no celular, existe uma expectativa muito clara de precisão matemática, né? A gente coloca o endereço e pronto, há uma rota traçada ali. E, tipo, caso ocorra um erro, caso a pessoa vire na rua errada, o mapa recalcula a rota na mesma hora. Né? Não tem estresse. Exato, não tem estresse. Uma voz robótica simplesmente diz algo como vire à esquerda na próxima. É um processo super objetivo, frio e, o mais importante, é completamente livre de julgamentos. Sim, total. É um sistema totalmente binário, né? E muito previsível. Ou a direção está correta, ou ela está incorreta. E a ferramenta de correção atua ali, de forma imediata, sem nenhum tipo de peso emocional envolvido. Pois é, e é uma dinâmica muito confortável para nós. A mente humana adora coisas que são fáceis de categorizar, coisas que têm respostas prontas e aquelas soluções imediatas. O grande problema, e aí aqui a coisa complica, é que quando a gente entra no território das grandes decisões de vida, sabe, da moralidade, dos princípios e da fé, esse GPS interno parece que simplesmente quebra. Uhum. Ele para de funcionar daquele jeito lógico. Exatamente. Não existe um recálculo automático e sem emoção nessas horas. O que sobra para a gente é um cenário de escolhas bem nebulosas, onde a direção certa muitas vezes exige um sacrifício que, sinceramente, ninguém quer fazer. É, a definição absoluta de navegar em águas turvas, né? Principalmente no que diz respeito ao comportamento humano e às nossas escolhas diárias. E é exatamente por isso que eu acho a nossa análise de hoje tão fascinante. Com certeza. Bom, para quem está acompanhando o nosso mergulho profundo nas fontes de hoje, o nosso papo vai focar num estudo muito intrigante. É um documento intitulado Estudo Jonas Desobediência.pdf. E olha, a missão aqui não é só recontar aquela história clássica de Jonas, sabe? Aquela que muita gente escutou na infância. Sim, aquela visão bem de escola dominical, né? Isso. A ideia é fugir um pouco dessa lente. Nós vamos decupar esse estudo para analisar o impacto emocional e psicológico da desobediência que é descrita no texto. Vamos traçar a jornada inteira, desde a fuga inicial até o momento do arrependimento, e vamos fazer isso com uma linguagem voltada para quem lida hoje com decisões difíceis e questões de fé, porque o texto é muito atual. Muito atual. O que torna essa investigação riquíssima é que muita gente lê esses textos antigos, como a história de Jonas, usando apenas lentes históricas ou teológicas muito rígidas. Mas o documento que estamos analisando revela que esse relato funciona como um manual perfeito. Um manual sobre evasão, sobre ansiedade e sobre como a gente lida com as consequências das nossas escolhas erradas. É quase um mapa clínico, né? Exatamente, um mapa clínico. A história descreve com uma precisão que chega a ser assustadora a forma como a mente humana reage quando viola os próprios princípios. É um texto de milhares de anos atrás, mas que, cara, descreve perfeitamente o comportamento de alguém tendo uma crise de ansiedade na tarde de ontem. Nossa, sim. Então, vamos direto ao ponto de ruptura, o momento exato em que a crise se instaura. A gente vê no texto, ali em Jonas, capítulo 1, versículo 2, que ele recebe uma ordem clara, é um direcionamento irrefutável sobre o que deveria ser feito. No entanto, a resposta imediata dele, no versículo seguinte, é dar meia volta e fugir para o lado oposto. É o que o estudo define como rebelião consciente, né? E isso, rebelião consciente e fuga emocional. E trazendo isso para a nossa realidade moderna, especialmente para a juventude de hoje que foge de compromissos ou foge de decisões de vida, ignorar essa ordem clara é quase como dar um ghosting numa mensagem super importante, né? Nossa, essa analogia do ghosting é fantástica. Sentido, né? Pensa na dinâmica de hoje. Chega uma mensagem importante. Pode ser um chamado para uma responsabilidade maior, uma decisão de carreira, ou um princípio de fé que exige abrir mão de algo muito confortável. E aí, o que é mais fácil? Encarar o confronto ou simplesmente colocar o celular no modo avião, sumir do mapa e dar aquele ghosting espiritual? A pessoa foge emocionalmente. Ela desliga o aparelho e finge que a notificação nunca chegou. E se a gente for investigar o que acontece no cérebro durante esse ghosting, o estudo aponta para 3 conceitos fundamentais: evasão,
orgulho e dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva? Esse é o termo-chave aí, né? É a verdadeira vilã oculta dessa história toda. A dissonância cognitiva acontece quando a mente é forçada a abrigar duas ideias, dois valores ou ações que são completamente conflitantes ao mesmo tempo. Tipo um curto-circuito. Exato, um curto-circuito mental. No caso dessa nossa análise, o indivíduo compreende perfeitamente qual é a direção certa. O GPS interno dele deu a coordenada. Ele sabe o que tem que fazer. No entanto, a ação prática dele é diametralmente oposta. Ele corre para o outro lado. E o cérebro humano, ele repudia esse atrito. A neurologia mostra que agir contra os próprios valores gera um estresse mental imenso. É um desconforto psicológico quase insuportável. Mas espera aí, eu quero colocar um pouco de atrito nisso. Porque eu fico pensando se o cérebro repudia esse conflito e se a pessoa sabe intimamente que fugir vai gerar uma dor gigantesca e uma ansiedade terrível a longo prazo, por que o orgulho acaba vencendo? Porque a escolha final é a fuga e não o ajuste imediato da rota. É uma ótima pergunta. Acontece que o cérebro também é programado para buscar o alívio imediato da dor, sabe? É aí que o orgulho entra em cena como um mecanismo de defesa, só que um mecanismo falho. O orgulho sussurra uma ilusão de controle para a pessoa. Ele diz tipo, olha, eu sei o que é melhor para mim agora. Eu posso gerenciar essas consequências mais tarde. Se eu ignorar o problema, ele vai sumir. A famosa ilusão de que o tempo resolve tudo. Pois é. E a fuga, seja ela física, como no texto, onde ele compra uma passagem de barco para longe, ou emocional, como a gente faz hoje se afundando em distrações no celular, não é apenas o ato de ir para longe de um lugar. O estudo mostra que é uma tentativa inútil de fugir de si mesmo. É tentar silenciar aquela voz interna que aponta a dissonância. Mas não funciona, né? A voz continua lá. Nunca funciona. A evasão não cura a dissonância cognitiva de jeito nenhum. Ela apenas joga o conflito para o subconsciente e lá ele começa a apodrecer. Nossa, e isso nos leva a uma fase que eu considero meio assustadora nessa dinâmica. Porque ignorar a mensagem não desliga a notificação de verdade. Na verdade, o silêncio e a evasão funcionam como um ímã para o caos. O tal do ghosting espiritual tem um preço altíssimo. E o documento ilustra isso mostrando o surgimento de uma grande tempestade logo no versículo 4. É a tempestade interna se manifestando. Sim. Quando a fuga começa, as consequências não demoram a aparecer e elas geram uma queda vertiginosa e progressiva. Os efeitos psicológicos que o texto lista são pesadíssimos. Estamos falando de ansiedade severa, culpa, irritação crônica e um vazio emocional gigante. E o estudo usa um termo bem interessante para isso hoje em dia: procrastinação espiritual, que vem atrelada à relativização do pecado e do erro. Esse termo é muito bom para ilustrar o que acontece. Mas eu quero te questionar sobre esse termo, porque nós geralmente pensamos em procrastinação como algo, sei lá, inofensivo, deixar o trabalho da escola para a última hora, dar risada disso com os amigos. Mas a procrastinação espiritual descrita aqui parece ter uma força destrutiva infinitamente maior. Como é que essa relativização afeta o psicológico da pessoa? Olha, esse teu questionamento é muito pertinente, porque a palavra procrastinação aqui acaba mascarando a gravidade real do problema. A procrastinação comum, essa do trabalho da escola, lida com tarefas externas. A procrastinação espiritual, por outro lado, lida com a identidade da pessoa, com o núcleo de quem ela é. É bem mais profundo. Muito mais. Quando se adia obediência a um princípio fundamental, a pessoa não está apenas atrasando uma tarefa. Ela está literalmente desmoronando a própria base moral. A relativização, aquele famoso não é tão grave assim, ou todo mundo faz, exige uma quantidade monumental de energia mental. A mente precisa trabalhar dobrado para sustentar uma mentira e tentar justificar o que é injustificável. É como deixar vários aplicativos pesados rodando em segundo plano no celular, né? Ficar ali sugando toda a bateria até o sistema travar de vez. Exatamente isso. O esgotamento é muito real. E negar a realidade constantemente deságua naqueles sintomas que a gente mencionou e que estão no estudo. A irritação constante, por exemplo, aparece porque quem vive em negação está sempre com os nervos à flor da pele. Qualquer questionamento externo ou qualquer pequeno obstáculo já ameaça expor a fragilidade dessa mentira interna. E a pessoa vira uma bomba relógio, né? Vira.
E a ansiedade cresce absurdamente, porque o subconsciente sabe que a conta vai chegar uma hora. O medo de ser descoberto ou de finalmente ter que lidar com as consequências gera um estado de alerta contínuo no cérebro. E o vazio emocional é só a consequência final e trágica de cortar os laços com a própria essência e com Deus. E tem um detalhe nas fontes sobre essa tempestade toda que me chama muito a atenção, é que o caos, ele não fica contido na mente de quem foge. O impacto atinge terceiros. A história faz questão de mostrar que o barco não estava vazio, existiam marinheiros ali. Essa é talvez a maior tragédia da rebelião consciente que o estudo aponta. Existe uma ilusão muito sedutora no nosso mundo moderno de que as nossas escolhas individuais afetam apenas a nós mesmos. Tipo, a vida é minha, o erro é meu, eu que lide com isso. Mas a psicologia comportamental e a própria realidade mostram exatamente o oposto. O caos interno vaza por todos os lados, não tem jeito. Sim, ele vaza. As tempestades que criamos pela nossa dissonância cognitiva não respeitam limites individuais. Um jovem que está afundando em irritação, que está sendo consumido pela ansiedade por causa das próprias escolhas, não consegue isolar isso. O comportamento dele vai respingar na família, vai magoar os amigos, vai afastar quem tenta estender a mão para ajudar. As palavras ficam mais ríspidas, né? As atitudes ficam mais egoístas. Exato. O desespero interno cria uma onda de choque que desestabiliza todo o ecossistema social ao redor do indivíduo. É impossível afundar sozinho num barco. Quem está próximo sempre acaba engolindo um pouco de água junto. Nossa, uma imagem muito forte. Então a gente tem um cenário devastador até aqui no documento, uma fuga alimentada pelo orgulho, um cérebro fritando em dissonância cognitiva, uma tempestade de ansiedade engolindo a pessoa e um navio inteiro de pessoas sofrendo dano colateral. É o fundo do poço se aproximando rápido. Muito rápido. E quando essa ansiedade e essa queda espiritual chegam ao nível que é totalmente insustentável, alguma coisa precisa intervir para frear essa espiral. E é aqui que o texto introduz uma reviravolta surpreendente, que é o papel de Deus na história. Entra o elemento mais famoso da narrativa, o grande peixe. Ah, o peixe. Esse é o ponto crucial. Momento da intervenção. E, psicologicamente falando, é um dos conceitos mais ricos para a gente analisar nesse estudo. Porque o peixe frequentemente é lido pela cultura popular como um castigo monstruoso, né? Um monstro do mar que vem para devorar. É a imagem que a gente tem. Mas a leitura aprofundada do documento mostra que ele é exatamente o oposto. Não é um símbolo de destruição. O peixe é a correção. É a disciplina de Deus entrando em ação para salvar. Olha, eu confesso que eu vou precisar fazer o papel de cética aqui, porque é difícil engolir essa sem trocadilhos. Mas como a gente pode ver isso dessa forma? Desde a infância, as ilustrações mostram o peixe como um pesadelo. E trazendo isso para a vida real, se uma pessoa está no meio de uma crise de ansiedade por péssimas escolhas e de repente acontece algo drástico que tira toda a liberdade dela, isso soa aterrorizante. Como é que o grande peixe pode ser um alívio? Eu entendo perfeitamente o ceticismo, porque a imagem é assustadora mesmo, mas a diferença está no propósito e no resultado a longo prazo. Vamos pensar no conceito psicológico de contenção. Quando alguém está num surto, perdendo completamente o controle e correndo perigo, a contenção física, tipo um abraço muito forte e restritivo dos paramédicos, pode parecer uma agressão para quem está vendo de fora, sabe? Ah, entendi. Parece violento, mas impede que a pessoa se machuque ainda mais. Exatamente. O peixe funciona como um gigantesco time-out divino. É uma intervenção drástica que interrompe a queda livre. É tipo um freio de emergência sendo puxado de uma vez só. A pessoa estava indo para o abismo e o peixe é a parede que para ela. Exato. Imagina a exaustão daquela mente. A pessoa está correndo sem parar, gastando energia para sustentar a mentira da fuga, lutando contra a tempestade que ela mesma criou. A fuga já deixou de ser um ato de liberdade há muito tempo e se tornou um cativeiro exaustivo. A pessoa já não aguenta mais fugir. Não aguenta. Mas o orgulho não permite que ela pare, e o medo da vergonha empurra ela cada vez mais para o fundo. E aí, quando a intervenção ocorre, o engolimento pelo peixe, o ambiente é escuro, é restrito e limitador. A rota de fuga simplesmente desaparece,
E é aqui que mora o paradoxo incrível da disciplina divina que o estudo aponta. Qual paradoxo? Ao quebrar aquele ciclo destrutivo de procrastinação espiritual e impor um limite absoluto, a disciplina, paradoxalmente, oferece alívio e segurança para quem estava se perdendo na própria irritação e culpa. Caramba, isso vira a lógica de ponta cabeça. O fim da liberdade de fugir é o que traz a verdadeira segurança. Sim, porque a energia gasta na negação não é mais necessária. A guerra contra a própria consciência é suspensa à força. Sabe aquele alívio relatado por pessoas que guardam segredos terríveis por anos, quando finalmente são descobertas, mesmo no meio de um turbilhão de vergonha e consequências pesadas? A primeira emoção que elas descrevem é frequentemente um imenso alívio. Uau, é porque o peso de sustentar a ilusão acabou, né? Acabou. O peixe corta todas as distrações externas. Não há mais para onde ir, não há mais o que inventar. É um ambiente brutal de introspecção que obriga a pessoa a olhar para a própria realidade sem filtros. É extremamente desconfortável, sem dúvida nenhuma, mas preserva a vida que estava prestes a ser destruída. O alívio da culpa começa aí. Isso faz muito sentido. O obstáculo monstruoso era, na verdade, a única rede de segurança disponível para parar a queda. Mas, bom, e depois? Porque não dá para passar o resto da vida dentro desse time-out, isolado do mundo dentro do peixe. A disciplina interrompeu a queda livre, beleza, mas agora é preciso consertar os danos. Qual é o protocolo, segundo as fontes, para tratar essa bagunça emocional e reconstruir a fé? O documento lista os passos do tratamento para essa condição, e eles são muito claros. Os pilares são o reconhecimento, o arrependimento, a renovação da mente e, finalmente, a prática da obediência. E o texto conclui com um princípio balizador de 1 Samuel 15:22, que diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Tá, mas eu vou pedir para você traduzir essas etapas para a realidade de quem nos ouve. Porque muitas dessas palavras viraram quase jargões de igreja ou clichês, né? Renovação da mente, por exemplo. Isso não é um botão mágico que você aperta. Como é que a juventude de hoje, que está paralisada pela ansiedade de uma escolha errada, pode aplicar isso no dia a dia para curar o vazio emocional? Vamos para a prática, então. O tratamento exige primeiro encarar a realidade, que é o reconhecimento. É o colapso total do orgulho. É parar de culpar os marinheiros, a tempestade ou a sociedade e assumir a autoria do caos. Sem essa quebra dolorosa e honesta, o processo nem começa. A partir daí, a gente entra no arrependimento. Que não é só ficar chorando pelos cantos sentindo culpa. Não, de jeito nenhum. Arrependimento, psicologicamente falando aqui, está ligado a uma mudança mecânica de direção. É recalcular a rota de fato, como no GPS. E a renovação da mente, que você mencionou, ela funciona como um antídoto contra a dissonância cognitiva. E como funciona essa aplicação diária? Como renovar a mente de verdade? É um treinamento diário para destruir as justificativas. É neuroplasticidade pura, sabe? Cada vez que o cérebro tentar relativizar um erro, dizendo mas veja bem, não foi tão ruim, a pessoa precisa ativamente bloquear esse pensamento e reafirmar o valor correto. É um exercício exaustivo no começo, de alinhar o pensamento à verdade original, desfazendo os vícios da fuga. Entendi. É criar novas trilhas na mente, porque a trilha antiga só levava para o precipício. E sobre aquela citação, obedecer é melhor que sacrificar. Isso é fascinante, porque quando a gente erra feio e sente muita culpa, a nossa resposta natural é tentar criar grandes espetáculos para compensar, não é? A gente quer mostrar serviço. Exatamente. A culpa é uma força muito pesada. Uma mente afogada em culpa tenta buscar redenção através do exagero. A pessoa pensa, eu destruí tudo, então amanhã eu vou doar tudo que tenho, vou me submeter a penitências extremas e realizar grandes sacrifícios para provar para Deus e para mim mesmo que eu mudei. A gente tenta comprar o alívio da culpa com atos bem teatrais, né? E é aí que o estudo explica o princípio de Samuel. Deus não quer grandes rituais ou sacrifícios para compensar a culpa. Os grandes sacrifícios dramáticos não curam a raiz do problema. A verdadeira paz mental e a cura real da ansiedade vem simplesmente de realinhar as ações com os valores corretos. Através da obediência, né? Isso.
através da prática diária e genuína da obediência nas coisas minúsculas. É acordar e cumprir a responsabilidade sem reclamar. É falar a verdade numa conversa difícil em vez de dar ghosting. A obediência contínua, invisível e humilde é o que reconstrói a estrutura emocional e elimina a dissonância cognitiva. O GPS volta a operar com clareza. É impressionante como isso muda a perspectiva, não é sobre grandes shows de redenção. É sobre simplesmente colocar um pé na frente do outro na direção certa e de forma constante. Bom, para a gente amarrar essa jornada toda, nós vimos como a desobediência e a fuga inicial geram uma tempestade terrível de ansiedade, de dissonância cognitiva, e também descobrimos que a correção divina, o grande peixe, é na verdade uma ferramenta de resgate, que leva ao tratamento da mente e ao alívio genuíno através dessa obediência simples e sincera. É um ciclo de destruição que é interrompido pelo amor e curado pela rotina certa. Perfeito. E para quem está ouvindo a gente, qual seria aquele pensamento provocativo final para continuarem mastigando essa ideia quando a nossa análise terminar? Eu deixaria uma reflexão que constrói muito sobre o texto. Se a procrastinação espiritual é o nosso jeito moderno de fugir de uma ordem clara, e se essas tempestades emocionais são apenas o sintoma dessa fuga, qual é o grande peixe que pode estar nadando ao nosso redor neste exato momento? Nossa. Sabe, aquele obstáculo frustrante, disfarçado de problema, mas que na verdade é a vida ou Deus nos dando a chance de parar, respirar e nos realinhar antes que a queda seja irreparável. Às vezes, a gente odeia o peixe que vem para nos salvar. Que reflexão pesada e necessária. O limite frustrante pode ser o nosso maior resgate. Fica aí o convite para reavaliarmos do que estamos fugindo e quais são os peixes que estão nos parando. Até a nossa próxima análise, pessoal!